Salve, salve pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Música Café. O papo hoje é sobre áudio e eu vou trazer aqui hoje um fone que foi inclusive bastante pedido nos comentários aí pelo pessoal que acompanha o canal, que é o Philips Fidelio X2 HR. Vou falar um pouquinho sobre a marca. Para quem não conhece a Philips, né, eu acho que é muito difícil, é um enorme conglomerado holandês que está aí atuando em tudo quanto é área possível. Eles têm desde equipamento médico de ponta até barbeador e depilador, até escova de dente elétrica. E agora, caminhando para o lado do áudio, a Philips ela nunca teve muita preocupação assim, em trazer uma qualidade de áudio grande, né, nos seus produtos de consumo geral. Então são aqueles mini systems comuns, micro system, aqueles fones extra bass, bass plus e não sei o que. Então, nunca houve uma preocupação grande em entrar no mercado mais audiófilo. Então, se não me engano, em 2011, a Philips embarcou nessa pegada mais audiófila, entrando com a linha SHP. E o primeiro foi o SHP 6000, que já até vinha com aquele selinho Hi-Res Audio. E aí, lá para o final de 2013, ele entrou com a linha Fidelio. E a linha Fidelio, então, foi lançado o Fidelio X1, aí depois teve o X2, aí teve o X2HR, X1S... E agora já estão com o X3 no mercado, que é consideravelmente mais caro, inclusive, que o X2HR. Mas eu ouvi falar que o som deles é basicamente o mesmo. Agora eu vou dar uma visão geral sobre o Fidelio X2HR. Ele é um fone aí que custa seus $150 no geral, então é um preço ok. Não tem revenda oficial no Brasil, mas se encontra ele aqui em torno de R$1.300, R$1.500 novo. Ele é um fone circunaural aberto, com transdutores dinâmicos de 50 mm por lado, e eles trazem ímãs de neodímio e tem uma tecnologia lá de polímero multicamadas. Parece que tem uma camada de polímero, uma camada de um gel, sei lá o que, e outra camada de polímero. Então é um driver que traz uma tecnologia que é proprietária da Philips, que é até interessante. E o nome Fidelio, ele faz alusão a uma ópera de Beethoven, que é uma ópera que tem mais ou menos ali uma pegada da Revolução Francesa. Então é até interessante. Então o nome Fidelio vem dessa ópera de Beethoven. Agora o que eu mais gostei, o que eu menos gostei? O que eu mais gostei nele é que ele tem uma excepcional qualidade construtiva pelo preço. Realmente não parece que é um fone desse preço, pela qualidade construtiva. Ele tem uma apresentação muito orgânica de vozes de instrumentos acústicos, que eu achei muito bom. O sistema de troca de pads dele é excelente, inclusive lembra muito da Focal. Então realmente parece de fones mais caros, mas é um fone de $150. Ele é muito bom em criar atmosfera, mas sem deixar o som velado, sem tirar a transparência do som. E as pads dele são extremamente confortáveis. Achei que a Philips acertou muito aí. Agora o que eu menos gostei, primeiro que ele é muito grandão. Então você fica parecendo um maluco com ele. Eu vou mostrar aqui. Sei lá, cara. Você bota esse fone aqui, você fica meio com um cara de doido, tá vendo? Então ele é meio grandão. Além disso, ele não cabe em qualquer case. Então você tem que comprar um case ali específico para ele, aqueles cases maiores que aí cabe. Então isso aí eu achei não achei tão bom. O cabo dele é um cabo meio desajeitado, é um cabão de 3 metros, assim, meio durango. Eu não achei um cabo muito bom, tanto é que eu nunca usei, eu uso só o outro cabo que eu tenho aqui. E ele pode gerar uma certa sibilância ali, mas é bem raro, tá? É bem raro. Pessoal, eu vou falar agora da qualidade construtiva do Philips X2HR. A caixa dele, a minha, deu uma sofrida muito boa no caminho, mas felizmente o fone ficou intacto. Aqui dentro da caixa, vou falar rapidamente, tem só aqui estava o cabo estava aqui dentro. Aqui a gente tem um saquinho que é até meio inútil, né, meio feioso, mas dá para proteger o fone. E aqui a gente tem um manual que tem esse selinho aqui que aumenta para 24 bits o fone, né? Tem quem vai acreditar nisso. Isso aqui é o cabo. O cabo dele é um cabo de 3 metros. Ele é bem feito, tá? É um cabo resistente pra caramba, só que ele tem muita memória. Então eu não gostei muito disso, tá vendo? Você desenrola ele continua com a memória. Então ele é aquele cabo que derruba coisa em cima da mesa, que embola nas coisas. Então não é um cabo que é muito prático para usar assim em casa, né? Quando você tem um amplificador perto da mesa. Mas é um cabo ok, bem resistente, vai durar bastante. Aqui os fones em si, eles são muito bem feitos. Deixa eu aproximar o foco aqui para vocês verem no detalhe. O X2HR é muito bem feito. Então, começando pela headband, ela é recoberta de um couro sintético enrijecido, de alta qualidade. E o arco é feito de um aço liga. São dois, como é que fala?
duas hastes, né, rígidas de aço liga, com uma memória muito boa. Então ele tem uma força de compressão que é bem ideal para mim, não me incomoda em nada, eu acho que vai servir para a maioria das pessoas. A headband dele é de um material muito respirável, bem sintético assim, mas é bem confortável, e ela tem essa molinha aqui que não é muito forte, mas também não é muito fraca, então ele não fica caindo, ele dá um caimento bem legal na cabeça. Aqui só para mim que pode ser o ponto frágil dele, tá vendo? Ele tem essa fita de plástico, que é aquele plástico que se ele fletir demais ele vai quebrar, então é um ponto de atenção, mas é bem feito sim. Aqui a gente tem as conchas, elas são conectadas na haste por um gimbalzinho, tá vendo? Que dá essa liberdade de movimento para o ajuste na cabeça. Isso é muito bom, é muito bem feito, é muito legal. É difícil ver isso num fone desse preço, então isso é um ponto muito positivo para esse fone. Aqui está escrito que é alta resolução, então com certeza é, né? Vamos dizer que é. Aqui a gente tem a telinha recobrindo, protegendo os drivers contra a poeira, que aqui atrás tem uma espuma de filtro, e a gente tem essa tela que é boa, ela é uma das telas mais resistentes que eu já vi em fone aberto. Então acho que vai ser bem resistente se você apertar aqui ou se alguma coisa cair, mas eu não vou fazer o teste no meu, né? Só que eu achei bem resistente, a trama é de um fio bem grosso. E aqui a gente tem as cups, elas são feitas uma parte em plástico, uma parte em metal, mas é uma harmonia muito boa, você não consegue nem saber o que é o que direito, mas é muito bem feito e muito bem acabado. As pads para mim são a melhor parte, são muito confortáveis, feitas de uma espuma de memória bem gostosa e macia, tá vendo? Dá pra ver que o dedo marca. Então uma espuma muito boa e ela é recoberta de veludo. Só não é muito bom para dia de calor, mas é ok, sim, das de veludo é uma das menos piores. O encaixe dela é excepcional, tá vendo? É um encaixe de 4 pinos e aqui ela tem uma borrachinha de vedação, então você não precisa se preocupar se vai vedar ou não, ela veda. Então isso aqui é muito bom, isso aqui é uma coisa que você vê em fone da Focal, por exemplo, que custa 10 vezes mais, né? E tem muito fone mais caro, tipo os Beyerdynamic, alguns Sennheiser, que você não vê um encaixe tão bom assim. Então isso aqui é um ponto muito positivo, aqui atrás está o driver, tem um filtrozinho. Então o fone é muitíssimo bem construído e ele impressiona a qualidade construtiva dele pela faixa de preço. Ele tem a conexão P2 só de um lado, P2 estéreo, então ele não é um fone que dá para ir balanceado, que do outro lado não tem. Então é um fone que só dá para ir com sinal desbalanceado, mas ok, ele não precisa de um sinal balanceado porque ele é um fone que não é muito beberrão. E também não faz tanta diferença assim. Então é isso, a qualidade construtiva dele é muito boa e é um fone que impressiona nesse aspecto. Sobre as especificações técnicas, eu vou deixar o quadrinho aqui embaixo, como sempre, e não tem nada demais para falar sobre ele. É um fone que tem uma sensibilidade que é ok, mas que não fica tão bom de um celular, impedância de 30 ohms. Agora sobre a ergonomia dele, eu achei a ergonomia do Fidelio excepcional. Ele tem as pads aqui com espuma de memória, então isso já traz um conforto extra e apesar de aveludadas, elas têm um toque na pele muito confortável que não me incomodaram, principalmente até em dias de calor. E eu achei que ele, apesar do peso, no papel ele é um pouco pesado, ele tem uma distribuição de peso muito regular na cabeça, que essa headband dele aqui, suspensa, é muito maleável, então ele tem uma distribuição muito boa de peso na cabeça e a força de compressão dele não é grande, é assim, aquela força de compressão na medida, sabe? Pode ser que incomode algumas pessoas nessa região temporal aqui, porque ele tem ele não comprime essa região toda por igual, ele tem uma pressão um pouco maior aqui em cima do que aqui embaixo. Então isso pode trazer para algumas pessoas um incômodo, mas eu acho que vai ser a menor parcela delas, porque realmente a ergonomia dele é muito boa, muito bem pensada, e essa headband aqui tem uma molinha muito maleável, então eu acho que ele traz sim uma ergonomia muito boa, com exceção do cabo, mas que é facilmente substituível. Então o cabo não é tão bom de usar, só que você troca ali por um cabinho de R$50 e tá valendo, tá maravilhoso. Agora eu vou falar o mais importante, que é o som. O som do Fidelio X2HR, ele me trouxe uma sensação muito gostosa. E quando a primeira vez que eu escutei ele, eu tinha acabado de escutar o meu HD 650 e me lembrou demais o som do HD 650, só que ele mostra um som, apesar de parecido, ele me lembra muito, principalmente a região de vozes ali, de médios, só que ele tem mais gordura, tem mais peso ali, principalmente nos graves, e ele tem uma pegada mais atmosférica com muita massa. O palco dele é um pouquinho maior, e ele tem uma quantidade de graves consideravelmente maior do que o HD 650, mas a apresentação deles eu senti muito parecida ali na hora. Inclusive eu estava escutando o HD 650, né, ele chegou, peguei, tirei, coloquei e falei, pô, que fone parecido. Depois eu fiz um AB ali entre os dois
e realmente são fones que têm uma pegada bem próxima ali, principalmente de vozes. Tecnicamente falando, o palco do X2HR é pequeno, mas é um palco que sai da cabeça, então, exceto para vozes, as vozes normalmente ele traz muito para perto aqui, mas em geral está fora da cabeça. Então é um palco que é pequeno, mas é razoável. Ele peca muito por não ter muita altura, então é aquele palquinho que fica comprimido aqui, então você não tem aquele arejamento, né? Aquela percepção de altitude no palco, mas está ok, funciona. É um palco ok. Ele tem um posicionamento de instrumentos que é satisfatório, não chega a ser também uma coisa holográfica, mas ele é bem satisfatório, você consegue identificar as posições dos instrumentos de uma maneira bem ok, e isso acaba sendo bom para jogar, né? E ele tem uma separação de instrumentos que é legal também, principalmente levando em conta o preço. Agora sobre os graves. Eu achei que o X2HR ele tem uma ênfase sim, nos graves, principalmente ali naquela região de 50 Hz, ali, mas na faixa do meio, na metade ali da faixa grave. Só que para mim faltou um pouco de extensão e de ronco. Então, apesar de você sentir que ele tem aquele gravão, ele tem peso, tem massa nas coisas, falta aquele ronco, sabe? Aquela pegada ali também mais cavernosa, mais da extensão mesmo. Então, você percebe aquela atividade alta de graves, mas você fala, pô, tá faltando um chão aqui, tá faltando o fundo dessa caverna. Então, eu achei que ele pecou um pouco por faltar nessa extensão de graves e não tem muito ronco. Então, aqui é o rumble, né? Que a gente lê em língua estrangeira. Ele falta aquele roncão, tipo, como se fosse uma ressonância assim, dos graves. Mas tirando isso, são graves que são de certa forma bem apresentados. Eu não achei inchado, não achei muito bass head, igual eu já li em alguns lugares, mas ele tem uma apresentação de graves bem carregadona, e isso é interessante para criar atmosfera. Eu achei que ele tem uma capacidade muito legal de criar atmosfera nas músicas, e isso acaba sendo bom para outras coisas. Por exemplo, para filme, eu cheguei a usar para ver muitos filmes, foi uma experiência muito boa. Ele foi um fone muito bom também para jogos, então consegui uma experiência muito legal jogando, principalmente jogos de single player, que você não se importa tanto com a composição das coisas e tal, que você está mais focado ali na história, no ambiente, na atmosfera mesmo. Ele foi muito bom para criar isso. E ele traz também para algumas músicas uma sensação de imersão muito grande. Por exemplo, a música Riverside, da Agnes Obel, é uma música que é muito interessante, que ela traz uma atmosfera meio etérea ali, com o piano e a voz dela, o piano é abafado de propósito. Então, essa música ela cria uma atmosfera ali meio etérea. Eu achei muito bom, porque ele te coloca dentro da música e te passa aquela sensação de estar ali dentro, né? De estar dentro daquela atmosfera, e isso sem que tudo fique muito velado, porque tem muitos fones que trazem uma atmosfera tipo o DT990 da Beyers Dynamic, mas que deixa tudo muito velado, a voz fica muito velada, os instrumentos ficam muito velados. Já o Fidelio não, ele traz essa atmosfera sem que tudo fique velado, ele deixa as coisas ainda com uma certa transparência. Agora sobre os médios dele, eu achei que a resposta médio-grave dele é um pouquinho acentuada, sim. E, né, trazendo aquele peso, aquele corpão para as coisas, e ele vaza levemente para as outras frequências, mas não é nada exagerado. Não é? Eu achei que ele contribui para a criação de atmosfera e para dar peso para as coisas, mas que não chega a atrapalhar muito e deixar velado as outras frequências. Então tudo fica meio cheião, meio gordão ali, com bastante peso. Já a região mais intermediária dos médios, ela é um pouquinho mais recuada, mas não é tanto, mas é recuada, então você consegue perceber a diferença de instrumentos que estão mais concentrados ali nos médios, né? Tipo o violino e tal, naquela metade dos médios, eles ficam um pouquinho para trás, mas tudo bem, porque a apresentação no geral é bem orgânica, é bem natural. Principalmente vozes e instrumentos acústicos ficam bem naturais ali, ficam bem realistas. E eu achei que vozes ele traz muito para frente. Principalmente voz feminina, a voz masculina também, ele deixa muito na cara, e isso é uma das coisas que eu achei bem compatível com a sonoridade do Sennheiser HD 650, porque ele pega a voz que está aqui e taca ela aqui em você. E uma música que é muito interessante para mostrar isso é a música Alone Again, da Tok Tok Tok, que a voz dela fica aqui bem na cara, tem bastante textura, você consegue escutar assim, a saliva mexendo dentro da boca dela, tem então detalhe, mas a voz vem para cá, ela vem bem perto, e ali tem um baixo junto com a voz, e dá para perceber que o som do baixo junto com a voz não atrapalha, não vaza ali, não deixa mais velado. Então essa música é muito boa para mostrar como que é essa apresentação de médios. Sobre os médios graves que eu falei anteriormente, eu não achei que
a atividade dele nos médios graves traz uma sonoridade cansativa. Tem muito fone que tem muita atividade nessa região que acaba ficando meio cansativo, sabe? Você escuta música eletrônica ali por um tempo, você fala, porra, tá chato, velho, encheu o saco. O Fidelio eu não achei que traz isso, eu achei que ele traz uma resposta mais ativa nessa região, mas não chega a cansar. Já os agudos dele, eu achei que eles têm uma extensão ok, uma extensão comum, não é aquela extensão monstruosa, mas assim, uma extensão que é mais ou menos comum, é relativamente boa, e me pareceu que tem um pico ali perto de 5 kHz em 7 kHz, que eventualmente, muito eventualmente, podem trazer uma certa sibilância para a música. E também pode deixar alguns instrumentos tipo corda de aço de violão meio pontiagudos ali, meio cortantes, mas também não chegou a incomodar para mim. Eu acho que quem escuta música, por exemplo, que tem muito coral cantado em igreja, que tem muita ressonância ali, muita voz feminina, soprano, aquilo ali tem momentos que pode incomodar sim. Ou então, quando você tem, por exemplo, um dueto de voz feminina cantado num lugar que tem muita ressonância, muito eco, eu acho que pode trazer uma sibilânciazinha às vezes que pode incomodar, mas é bem assim, é bem raro. São pouquíssimas gravações que eu escutei isso, eu acho que não vale a pena nem mencionar. Sobre sinergias, eu achei que o Fidelio X2HR ele não toca bem de smartphones. Eu tentei com smartphones que tem saídas sofisticadas, tipo o LG G7, e não ficou muito bom. Ficou um som meio morto ali e eu precisei aumentar muito o volume para chegar num volume ok. Então eu não acho que é um fone de uso muito móvel, mas ele se deu relativamente bem com o fio BTR5, eu achei que ficou legal se você quiser um uso um pouquinho mais com certa mobilidade dele. Ele ficou excepcionalmente bom com o Little Bear B4X, ficou muito, muito, muito legal. Eu vou falar sobre esse amplificador mais para frente. É um amplificadorzinho portátil de tubos, então ele ficou bem legal. Eu não achei que ele ficou muito bom com amplificadores OTL, a impedância dele é meio baixa, não casou muito bem, e ele ficou excepcionalmente bom com o Wi-Fi Black Label. Agora eu vou fazer umas comparações. O Fidelio com o DT990 Edition, achei que o conforto dos dois é parecido, com um pouquinho de ponta para o DT990, que é um pouquinho mais leve. Mas o conforto deles ali é bem parecido. A qualidade construtiva do Fidelio me pareceu um pouco melhor, um pouco mais bonitão ali, mais bem feito, com mais metal, só que o DT990 parece que é mais durável, é mais toscão assim, então parece que ele é mais durável. O cabo do Fidelio é removível, do DT990 não. O DT990 Edition, ele vem já com um case bem legal, um case bacanudo lá. Já o Fidelio é meio difícil achar case para ele, eu não achei tão bom assim. O palco do DT990 é consideravelmente maior do que o do Fidelio. Já o Fidelio tem maior transparência, apresenta mais detalhes em qualquer região do espectro audível. A apresentação de vozes do Fidelio é mais para frente, é mais na cara, só que é mais orgânica, muitíssimo mais orgânica do que do DT990, que é mais encaixotado. O DT990 tem uma extensão maior de graves, só que o Fidelio X2HR ele tem uma resposta melhor, mais cristalina de graves. Os médios do Fidelio são muitíssimamente melhor apresentados do que o DT990, porém é com muito mais textura, muito melhor. E ambos têm quantidades parecidas de agudos, mas eu achei que o Fidelio tem mais detalhe, tem um pouquinho mais de ar ali do que o DT990. Agora vamos comparar o Fidelio X2HR com o Sennheiser HD 560S. A construção do 560S é mais simplona, assim, sabe? É aquela coisa mais Sennheiser. É simplona, plastiquenta, bastante plástico e tal, mas é muito bem feito. Só que o Fidelio X2HR me pareceu um pouco melhor, mais vistoso, assim, mais bonito. O HD 560S ele é mais leve, só que ele tem essa sensação mais plástica, mais frágil do que o Fidelio X2HR, mas é só uma impressão. Eu sei que os Sennheiser dessa linha duram muito. A sonoridade do X2HR ele é mais gordona, então tudo tem mais corpo, tem mais peso e mais massa, e o 560S já é mais pro lado magrinho. A apresentação dele é toda mais magrelinha ali, os médios são mais magrinhos, tudo com muito menos corpo. O X2HR traz uma quantidade consideravelmente maior de graves do que o 560S, mas é consideravelmente mesmo. As vozes do X2HR são mais na cara, só que as do 560S me pareceram mais fluídas, mais sedosas de um modo geral. Só que o X2HR tem mais textura, tem um pouco mais de resolução. O Fidelio X2HR tem mais agudos também do que o 560S, que é um fone que é mais concentrado ali na região média, e eu achei que o HD 560S ele traz uma pegada legal para rock, que ele tem um crunch ali legal de guitarra, você consegue escutar melhor aquele crunch da palheta batendo nas cordas e tal, aquela pegada de distorção, fica muito mais legal com o HD 560S. Já o Fidelio X2HR é mais comunzão nessa região.
Finalmente, para concluir, eu acho que o Fidelis X2HR é um fone com um custo-benefício excelente, talvez um dos melhores do mercado. É um fone que traz uma sonoridade de altíssimo nível num fone de $150, com uma construção que é muito interessante. Então ele tem uma construção, ele é muito bem feito, ele é muito bem acabado, traz um conforto muito bom. Ele tem essa headband dupla que acaba trazendo um conforto para usar por muitas horas. Tem um sistema de pads que é moderno, que é um sistema que normalmente você encontra em fones bem mais caros, inclusive é muito semelhante aos da Focal. Então ele é um fone que o conjunto da obra é muito bom. E ele traz uma sonoridade que é um pouco mais gordona, mais maçuda, mas que para muitos gêneros, para muita gente gosta. E sobretudo ele é um fone muito versátil, ele é um fone que se aplica ali para assistir filme, ele cai muito bem. Ele é um fone que para jogar cai muito bem e que para ouvir música cai muito bem para diversos gêneros. Eu achei que música eletrônica fica muito legal nele, eu achei que música vocal, música acústica fica muito legal nele, apesar dele ter essa apresentação mais intimista, acaba até sendo o charme dele. Inclusive, como eu disse no início, a apresentação dele é bem parecida, lembra muito o HD 650S, desculpa, HD 650 com poucas diferenças ali, principalmente a maior atividade nos graves que o Fidelis X2HR tem. Então acho que para quem curte um grave bem apresentado ali, ele é uma opção que deve muito ser considerada. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dê um like. Se não gostaram, dê um like, mas por favor avisa por quê, para eu poder melhorar da próxima vez. E se gostaram muito, se inscrevam no canal e por favor ajudem a divulgar o canal e o hobby para ele crescer no nosso Brasil e quem sabe um dia a gente tem um mercado bacanão aí igual dos Estados Unidos. Um abraço, até a próxima e valeu!